capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O versículo anterior ele diz que nós devemos deixar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, deixar aos pés do Senhor. Mas isso não quer dizer que você tem que abrir a guarda, porque muitas pessoas acham que por ser crentes nós devemos viver sem uma vigilância, sem um preparo. E a Bíblia nos mostra que nós estamos em uma guerra. Se você olhar no capítulo 6 de Efésios, versículos 10 a 18, fala da armadura de Deus, do preparo, e Paulo começa no 10 assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um inimigo real, irmãos, não é imaginário. Muitas pessoas acham que não existe, que é uma falácia. O diabo é um anjo caído, ele é mais poderoso do que nós, e ele é mais inteligente do que nós. Então nós devemos reconhecer quem é o inimigo. E a qualificação que Pedro dá, ele fala sóbrio e vigilante. Sóbrio, ele mostra uma qualidade que é rara. Temperança, fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito. O crente tem que ser sóbrio. Crente destemperado, irmãos, ele oscila. Ora está lá e ora está cá. A vida cristã é uma constância. Pessoas que foram destaques na Bíblia, eles andaram com Deus. A Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis que Enoque andou com Deus 300 anos. Quando Deus chama Noé no capítulo 6, ele chama Noé com 500 anos. Ele diz: e Noé andava com Deus. Então sobriedade é caminhada, não é essa balança. E a gente está vendo, irmãos, nós estamos vendo hoje no meio cristão, tá? Falta de equilíbrio na caminhada. Quando você menos assusta, cadê fulano? Está em casa. Quem que está colocando ele em casa? O inimigo. Pessoas se aborrecem e ficam dentro de casa. Crentes desengrejados. Nós temos hoje uma grande multidão. Como a igreja é corpo, eu não vejo membro do corpo fora do corpo. Membro do corpo fora do corpo dá gangrena. Vai poder ser. Tira o seu braço e deixa lá ele sozinho. 2 dias para você ver se ele não apodrece. Então, mas quem que atua nisso? O inimigo. Então o crente tem que ser sóbrio e vigilante. Pedro fala isso na sua epístola, no capítulo 4, verso 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ele está falando uma sobriedade com vista à proximidade da volta de Jesus. Ele está dizendo que o fim está vindo.
Então, sobriedade para este aguardo da volta de Jesus. E nós vemos um trabalhar incessante do nosso inimigo. É real. Crente que vem e pensa que caminhar com cristão é parque de diversão, ele está com uma falsa ilusão. Aqui é guerra. E além do mais, quando Paulo lá em Efésios ele diz: fortalecei-vos no Senhor, revestiu-vos de toda a armadura, para enfrentar o dia mau. Todos nós temos o dia mau. Você já levantou um dia que você não sabe o porquê, mas você fala que o negócio não está batendo. É o dia mau. E se você não for para os pés do Senhor, você estraga tudo. Tem gente que, tem uns que levantam azedo, né? Já levanta. E o outro quer brigar com as paredes, com a sombra. Eu imaginava que o dia mau fosse um dia que você passasse uma luta que você não desse conta, que as suas emoções, que você não desse conta. Sempre eu pensei que dia mau fosse isso. O dia mau é quando você tem um padrão de vida, uma rotina. De vez em quando parece que nada está batendo. Tem, hein? E nada dá certo. Esse é o dia mau. Então ele fala que eu tenho que estar preparado para enfrentar isso. Você fica insatisfeito com você mesmo. Não acontece isso? Irmãos, nós somos carnais, nós temos emoções, nós vivemos assim. E Paulo nos alerta, nós temos um dia mau. O que sustenta o crente é a força de Deus. Por isso que ele começa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você é sustentado pela força de Deus. Por isso que o crente tem que orar mais. Eu não entendo, irmãos, esses crentes de hoje que não oram. O dia mal pega, tá? E o crente que não ora é fraco. E se ele é fraco, o leão pega. E ele diz que outra coisa: os crentes deveriam ter o autocontrole e a autorrestrição sobre as circunstâncias difíceis em que vivem. Também a necessidade de vigiar, porque a volta de Jesus está próxima. O autocontrole. Irmãos, só temos autocontrole sob o domínio do Espírito. Nada mais do que isso. Por isso que a temperança é uma virtude do Espírito. Nós queremos fazer muitas coisas na força nossa. Nós temos que depender de Deus. Outra coisa que o texto fala: sóbrios e manter-se desperto, ficar alerta. O crente tem que estar apercebido das coisas. O mundo, ele não desenrola de uma maneira que todo mundo está pensando. Nós temos no mundo um governo. O sistema é governado por um ser chamado diabo, Satanás. Sobre? A governança do mal do mundo. Quando Deus cria o homem, ele diz o seguinte: domine sobre todas as coisas, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre o espaço, sobre tudo. Então ele deu autoridade no homem de governar. O homem nasceu para ser líder.
quando o homem desobedece a Deus e obedece a Satanás, ele dá essa... Terça-feira o Heitor falou, lá na tentação de Jesus, quando Satanás mostra para Jesus, tudo isto eu te dou. Ele estava falando errado? Não. Por quê? Porque ele recebeu do homem. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas tem um governo no sistema. Tudo que Satanás, se você essa vigilância, o crente tem que estar atento. Vocês estão vendo a mídia martelando para mudar os marcos da família, mas por trás da mídia tem um que governa. Eles querem desestruturar e vai conseguir, tá? Mais cedo ou mais tarde, tudo isto Já está no meio caminho. já está no meio caminho. Por quê? Porque a igreja não está vigilante. A igreja pensa que isto é normal e não é. Nós temos que ficar atento. Coisas piores virão ainda. Satanás está aprisionando o crente. Cria uma novidade e o crente embarca. Esse negócio de gênero, homossexuais, nós vamos ter uma geração de homem com homem, mulher com mulher. Pode aguardar. Eu não espero não estar lá, mas vocês que estão mais novos aí, vocês vão chegar lá. Você vai ver. Mas o que é isso? É o governo do sistema. Você viu o que aconteceu lá em Brasília? O quê? Meteram as máquinas e derrubaram um bocado de igreja, sem autorização. É? Foi e derrubaram. 60 igrejas derrubaram. É mesmo? Chega ali com a máquina, entra aqui e derruba, acabou. Sem autorização, sem nada. Veja bem. Diz que se meteram o trator, derrubaram 60 igrejas em Brasília. Foi, sem autorização, sem nada. Não vi nada disso. Diz que o governo de Brasília. Então a vigilância, você começa a perceber estas coisas antecipadamente. Quem está vigilante, ele percebe. E ele não percebe como novidade, ele percebe como o autor dela, o governo dela. Nós estamos caminhando para o fim. Então Satanás não está brincando, irmãos. E o impacto que essas coisas acontecem no meio evangélico, quando acontece, todo mundo arrepia e fala, não vai acontecer. Depois, com o tempo, acostuma e começa até a ser infiltrada na igreja. Hein? Você está entendendo? Mas quem está por trás de todas essas coisas? Satanás. Por isso que tem que vigiar. Jesus disse em Mateus 26:41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na realidade está pronto, mas a carne é fraca. Então ele pede primeiro que o crente fique antenado, depois ore. Perceba os sinais. Nós estamos igualzinho os judeus dos fariseus. Jesus chegou, vocês conhecem o sinal do tempo, diz que hoje vai chover porque o céu está rubro e chove, mas não está conhecendo o tempo da visitação. Nós estamos conhecendo esses sinais, mas não estamos conhecendo que a brevidade da volta de Jesus se aproxima. Satanás está trabalhando. Então isso é vigilância. Nós temos que estar vigilantes. E cada dia que passa, a gente vê mais descuido. Hoje o crente não tem por norma estudar, orar, consagrar, não tem.
Não tem. Tá? Porque isso não está fazendo parte. Nós estamos como num campo de recreação. E nós estamos numa batalha. As pessoas que vão no Xuri, eles vão lá, só tem ala lá que só tem ex-crente. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Cadê? A Carla está aí e também aí. É ou não é? Agora, por que essas pessoas vão para lá? Porque brincam com o evangelho. Vêm para a igreja e pensam que aqui é campo de recreação. Não se fortalece no Senhor. Até línguas eles falam até. Mas tudo condenado. Você vai na Breck, 80% lá são ex. Que passaram porque brincaram, não tiveram vigilância. Se você não vigiar, Satanás vai te derrubar. É muito sério. Você vai aqui na Rua da Lama, você começa a perguntar às pessoas, quase todos passaram pela igreja. São coisas mais difíceis, porque já conhecem o evangelho. Ou é filho de crente, ou outro fala assim, pastor, eu fui do louvor. Ah, pastor, eu fui missionário. Está todo aí envolvido com droga. Quantos traficantes tem? Por quê? Falta de vigilância. Tem um texto, leia 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então vigie. A nossa segurança é Jesus. Agora, se você está firmado no Senhor, ninguém pode te tocar. Essa é a garantia da palavra. Ao mesmo tempo que nós estamos com o inimigo à nossa volta, mas se você for obediente à palavra, você pode ter uma segurança. Ninguém pode me tocar. No 13 ele garante isso, né? Hein? No 13 Deus garante. É isso aí, aprovação, né? Quando formos tentados, Ele não deixa que a tentação Acima do que podemos resistir. acima do que podemos suportar, e Ele mesmo dá o escape. Agora tem que estar na vigilância, como o senhor falou. A caminhada cristã, irmãos, eu penso o seguinte, capítulo 1, verso 13 de Colossenses, ali Paulo mostra uma briga de reino. Ele diz assim: e ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, houve alguém mais forte do que aquele que nos detinha prisioneiro. Quando nós aceitamos Jesus, Ele toma daqui e leva para outro espaço. Satanás não pode com Deus. Aí ele vai pegar o elo mais fraco. Quem somos? Por isso que você é bombardeado certo dia, de um lado ou de outro. Agora, se você firmar, se não me engano, 1 João 5,18, diz que aquele que está nele, o diabo, o maligno, não lhe toca. A garantia é estar em Jesus. Então, se você tem essa confiança, vigia e fique com o Senhor. Aí não tem isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus. O maligno não lhe toca. Não adianta, irmãos. E tem pessoas que pensam que Satanás tem poder. Ele não tem. Quando nós chegarmos no versículo 9, vamos ver. Capítulo 4, verso 7 de Tiago diz: resistir e ele corre. Estão dizendo? Resistir e ele fugirá. A força é sua? Não é, é do Senhor. Então eu preciso estar nele, no Senhor, e crer no poder da palavra. A palavra de Deus é verdade para nós. A posse
da nossa vida é você confiar naquilo que a palavra diz. Tem crente medroso, né? Não, irmão, ele está com mal olhado, rapaz. Mal olhado. Fez trabalho para o irmão. É que não sabe o que ele tem. Não, essa área de libertação, não, alguém fez trabalho, pode fazer. 2 trabalhos. Então eu preciso, de vez de levar a pessoa à obediência, fica falando, não, cuidado que o cara fez trabalho para você. A Bíblia está dizendo que o diabo não toca. Se você está firmado no Senhor, não toca. Isso é a palavra que diz. A partir da conversão, uma nova criatura. Nova criatura. Então, eu preciso apenas crer e obedecer. Se eu creio na palavra, naquilo que está lá, e obedeço a palavra, não tem. O que aconteceu, se não me engano, é capítulo 5 de 2 Reis, aquele episódio de Eliseu com o seu moço. Acho que é. Quando os exércitos da Síria invadem, rodeia a casa de Eliseu, e o moço de manhã levanta e vê aquele negócio cercado, ele fica apavorado. Mas, meu senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos aqui porque está cheio de cavaleiro aqui à nossa volta. Ele deitado, falou assim, não, isso não importa. É 6:24. E aí ele ora. A hora que ele ora, o moço, os olhos espirituais são abertos, e ele vê, eles estavam lá fora, mas volta da casa tinha um exército de cavaleiros de fogo, e ele fica apavorado, ai meu senhor, cavaleiros de fogo. Aí o Eliseu fala, mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora, não se preocupe não, maior é que está conosco. Então nós temos essa garantia. Quando Satanás passa diante de Deus e passeando até aquele questionamento de Deus com ele, viste o meu servo Jó? Aí ele fala, também o tens guardado com uma sebe. O que é isto? Ele queria várias vezes tentar entrar na vida de Jó, ele não conseguia por causa da proteção. Sebe é cerca. Todo crente que obedece, ele tem a armadura de Deus. E Paulo detalha a armadura. O que é isso? São setas que são lançadas contra você e não vão te atingir. Irmãos, muitas das setas, quando Satanás intenta armar cilada contra você, antes de armar, Deus vai lá e corta. Outras ele arma, Deus vai lá e também corta. Então você tem um Deus poderoso. Glória a Deus. Mas você tem que estar preparado para essa batalha. E eu vejo uma necessidade, a insistência nossa, irmãos, para ler a palavra, conhecer a palavra, é isso. A única arma que Deus colocou na mão do crente para atacar Satanás é a palavra. 6:17 de Efésios. Tá? É a única. Falar nisso, quem leu a Bíblia esse ano, vamos começar a dar um nome, hein? Nós estamos chegando aí. Tá? Vamos ver quem terminou, hein? Vamos ver quantas medalhas a gente vai distribuir esse ano, hein? Irmãos, ler a Bíblia é um dever de cada um de nós. Tá? Eu gostaria que todos ganhassem. Mas eu sei que
a gente não tem vigilância, a hora que você senta para ler vem o desânimo. É ele que não quer que você leia. Está entendendo? Vem o sono, vem o WhatsApp, tudo vem na frente. Então atraso para lá, ninguém vai dar conta. Não vou mais dar conta. Quem? Por trás tem uma pessoa. Se você não vigiar, você não cumpre metas, irmãos. Não sei por que não deu, porque ele estava lá e você não vigiou. Como diz ali, lapeta, né? Ele atrapalha a vida de quem tem propósito para servir a Deus. Você tem que resistir. Muita gente começa a ler no início do ano, mas não termina, porque não vigia. Vigilância. A Bíblia está dizendo: sóbrios e vigilantes. Ele diz: o diabo, vosso adversário. Adversário é aquele que você luta com ele. No meu tempo de criança, a gente gostava de... Naquele tempo era muito tal de telequete, né? E boxe. Quem é o adversário hoje? A gente era garoto e treinava boxe. E aí tinha um mudinho que jogava bola, lutava boxe. Deram uma pancada no queixo dele que ele gritou: mamãe, o mudinho falou. Esse soco foi show. Até o caramelo. Curou. Santo isso. Mas a gente brincava muito. Então ali é adversário. Quem é o adversário hoje? Agora nós temos um adversário real. O diabo, ele é caluniador. E ele olha em todos os sentidos. Tem um texto, vamos ver se alguém me ajuda. Acho que é Lucas 22, quando Jesus disse: Pedro, esta noite Satanás me pediu. 22, não é isso? Lucas 32, 22, 31, 34. Isso aí, parece 31. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Isso aí. Mas Jesus fala: mas eu intercedi por você. Ele não alisa o adversário, ele não alisa. E Jesus estava dizendo: Pedro, ele me pediu, mas eu orei e intercedi por você, para vos peneirar como um trigo, para fazer peteca. Ele faz isso, irmãos. Se você brincar, ele faz. Hein? No meu texto ele fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, comparece com os irmãos. Então. É a King James. Não, a King James ela desvia de vez em quando. Agora, leia uma corrigida e uma atualizada. Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando... Então, porque a autorização, o caminho está livre. É estranho mesmo. Autorizou no caso de Jó. Veja bem, no Jó ele diz: olha, mas também tens o cercado com uma sebe. Ele tentava, mas tinha uma cerca. É a proteção. O crente hoje tem a armadura. Ele tenta, mas a armadura nossa é protetora. A Bíblia mostra um rei que ele foi para uma guerra cheio de armadura, mas na junção da armadura havia um buraco entre um e outro, e jogaram
a flecha e ela foi exatamente naquela fresta e ele morreu. Quem foi o rei? Acabe. Disfarçado de soldado. Ele foi disfarçado de soldado. Foi sem querer que acertaram. O cara jogou a flecha para cima, ela foi exatamente no buraquinho, tá? Só que a nossa armadura, ela não tem buraco, irmãos. A de Acabe tinha. Por isso E a cara estava querendo se esconder de Deus. queria se esconder. Mas Hein? Mas nessa história Deus não permite Satanás vir e falar mentira pra cara. Os profetas. na armadura não tem. Não tem. Mas muitas vezes as pessoas. Quem abre flanco para a armadura é só você. Tá? Deus quer te equipar, mas quem abre é só você. Desobedeceu a palavra, você está. Irmãos, desobediência é coisa séria. Você fere, você mexe com a autoridade de Deus. Se ele fala, não pode fazer isso, e você faz. O que aconteceu com Adão? Deus falou, não coma. Não foi isso? Ele foi lá e experimentou da fruta, só isso. Mas isso é muito grave para Deus. Você está entendendo? As pessoas relevam a palavra de Deus ao critério dela, mas Deus não releva. Quando, no capítulo 20 de Números, quando Deus manda Moisés ferir a rocha, e ele, irado com o povo, ele falar a rocha, ele fere a rocha. Ele falou, porque você desobedeceu a minha palavra, você não vai entrar na terra. Muito. Hein? Mas você tem uma autoridade suprema chamada Deus. Você não pode negligenciar a verdade de Deus. Se não me engano é 23. Capítulo 20, verso 3. Diz o Senhor a Moisés. Não, esse não. Não é não? Mas é capítulo 20. É 12. Quando Deus fala para ele, já. Você não vai entrar porque você desobedeceu Isso que não confiaste em mim. suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel. Veja. Não farei entrar nesta comunidade. Agora essa Bíblia sua, de vez em quando tem uma coisa, mas ela foi boa, porque você desonrou a minha santidade. Quando você desobedece, você desonra a santidade de Deus. 12. Então são coisas sérias que a gente tem que tomar sentido. A Bíblia está dizendo que ele é caluniador, e ele está dizendo, é vosso adversário. Ele está. A Bíblia taxa ele como pai da mentira, como assassino, como destruidor, ladrão e destruidor. Nós temos visto hoje as famílias cambaleantes. Quem está por trás? Você vai num casamento, daqui a pouco está lá. Tudo bambo, um não entende mais com o outro, mas quem está no meio? Você está entendendo? O que é isso? Tem que ficar vigilante, irmãos. Porque a finalidade dele é acabar com tudo isso, destruir. Tudo que Deus fez é bom. Satanás com aquela cara, ele maqueia a coisa e... O sexo que Deus fez no casamento não é bom? Mas o que Satanás fez com ele? Tudo que Deus criou é bom. Deus, quando fez a avaliação, tudo que ele fez foi bom. Satanás pega a criação, porque ele não cria nada, e deturpa tudo e profana. Só que a gente, por não ter vigilância, a gente não vê a ação dele. Se você for um pouquinho espiritual, não precisa nem ser muito espiritual, um pouquinho espiritual você começa a entender. É por isso que Paulo diz, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o espiritual, a tudo ele discerne. Se você for um pouquinho espiritual, você vê a marcação de Satanás. E a igreja
está no sono, como diz o nosso hino nacional, deitada em berço esplêndido. Meu irmão. O vigor, a força, a oração, a procura por Deus, nós estamos mais religiosos do que crente, tá? de que crente comprometido com as coisas de Deus. Falta de vigilância, nós estamos brincando com coisa séria. Sabe por que a gente muitas vezes fica desapercebido? Paulo ele fala assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra dominadores nos ares. Então é um ser espiritual invisível. Como você não vê, você não se atenta para isso. Tá? Como você não vê, agora se você buscar a direção com um pouquinho espiritual, você percebe as ações. Tem hora que você sente. Hoje está comum, irmãos. Qualquer dia desse eu vou falar aqui pela manhã sobre as famílias. Está comum no meio das famílias, nas igrejas, crianças vendo vulto em casa, porque não tem altar em casa. Olha, não dá mole para ninguém, não. Você já viu criança falar assim: ó, estou vendo ali, crianças, filhos de crente. Você sabe o que é isso? Falta do altar. Falta de oração. E aí eles vão atacar as crianças. E hoje está uma outra coisa. Satanás está usando criança para usurpar a autoridade dos pais. A gente não percebe. Essa criança é assim, é nada, porque você vai botar o joelho no chão e orar ao Senhor para mudar. E dá umas varadas. Hein? E dá umas varadas. Você está entendendo? Ó, causa vergonha. Gente vai para o restaurante, a criança esperneia lá, tem que fazer o que eu quero sentar aqui. Se não sentar ali, o pampeiro está feio. Você sabe quem está por trás? É que você não percebe. Hein? Que é pouco mesmo. Essa linguagem de mineiro. Hein? Hoje os pais não investem nos filhos, ensinando a palavra. Capítulo 6 de Deuteronômio, Deus dá uma ordem a Moisés: ensine a criança, andando pelo caminho, levantando, sentando, em todo o tempo. Mas se você não cumprir isso, não adianta. Mas agora, com esse negócio de tablet, telefone e computador, quem é que tem tempo? Só sem esse negócio. E as crianças ficam tudo com o celular na mão. Ó, criança de 1 ano e pouco, O dedinho já faz assim, ó. para não chorar, para não escutar choro, eles dão um celular. Irmãos, compra tablet. Perceba, o camarada lá em Israel, ele disse uma coisa que o brasileiro, principalmente o crente, não atenta. Ele falou: o povo judeu, que vocês falam que são inteligentes, eles não são. A diferença do povo judeu, que eles são ensinados desde pequeno. Sabe por quem? Pela mãe. Tradição judaica é a mãe que leva a roda da mesa. É aquilo que o provérbio diz: a mulher sábia, a mulher não vai pegar lajota e construir, ela vai edificar os filhos, formar uma nova geração, ensinar desde pequeno.
Ele falou que o tempo de descanso, o Shabat, é que eles sentam à mesa, tem 2 candelabros, quem acende a vela e quem ministra é a mulher. Então a doutrina, a palavra tem que ser ensinada. E aí desperta a mente. Fica as pessoas com visual e as mentes vão só fechando. Você pega um negócio, pastor, eu não consigo decorar. Não consegue decorar, não vai decorar nunca, porque só fica no visual. A televisão mata. Você não pensa, você só vê. Quando você lê, você cria uma imagem. Você desperta para aquilo. E aí fica aí. A palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é o maior livro que existe. O maior livro. E é o livro mais desprezado por quem conhece como nós conhecemos a palavra. É o livro de Deus. Qualquer livro que você lê, 2 anos depois caducou. Você não tem mais interesse. Isso aqui você lê, relê, está sempre viva. Instrua na palavra. E se responde, né, pastor? Qualquer coisa que você saber, tudo que você quiser. A outra coisa que a Bíblia fala: anda em derredor como leão que ruge. Ele tem estratégia. Satanás, ele não é. O perigo de Satanás não é pela força, é pela astúcia. Estratégia. Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele diz: nós não desconhecemos os seus ardis. Ardiz é cilada. Quando eu era garoto, eu era mestre de fazer arapuca. Já fiz muito também. Já fiz muito. Satanás faz isso. Para pegar passarinho. Pegar passarinho. Ficava escondido. A gente botava lá e ficava escondido lá. Ficava. Não, eu passava, eu distribuía e gaiola. Então, Satanás, a cilada que ele faz é tipo uma armadilha, uma arapuca que ele arma. E muitos crentes vão lá, sem vigilância, plof, já era. Hein? A arapuca é o salpão. Eu, quando eles não caíam na arapuca, fazia tal de visgo. Visgo de jaca. Ficava preso lá, os coitadinhos. Visgo da jaca. Rapaz, Hein? Você também não era manso, não. Você também não era manso, não. Porque eu nasci na roça, aí você aprende isso tudo. Minha irmã falava assim: vai matar umas pombinhas aí que eu quero fazer farofa. Lá saí aí. Hoje eu vejo esse monte aqui na cidade e falo: meu tempo, não dava uma pra mim que eu era bom, hein? Matar de badoca. Eu era bom, eu não perdia uma. Matar de badoca era bom. Mas veja, então Satanás ele arma cilada. Bota o pezinho aqui, bota. Aí ele puxa, está preso. Ele tem estratégia. Outra coisa, ele espreita, busca uma brecha em nossa vida. Ele vive odiando. Quem assiste o mundo animal, quando tem aquela manada, o leão ele identifica um leve, muitas vezes você quase nem percebe, ele percebe o bicho doente. Crente fraco, acomodado na igreja, Satanás não quer levar para lá, ele quer matar aqui dentro. Antigamente ele degolava, antigamente levava para as arenas, para a fogueira. E os crentes antigamente, eles iam para a fogueira cantando hino e glorificando a Deus. Hoje, Satanás não faz mais isso.
me mata aqui dentro sentado. Falta de temor, irmãos. Quando um crente mete a mão numa... tem gente que dá Santa Ceia para todo mundo. É muita responsabilidade. Quando um crente mete a mão, a Bíblia está dizendo que está tomando condenação. Se você não estiver bem com o Senhor. Ele fala, por isso tem muitos mortos, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque não discerniram, não tiveram temor. Não adianta. Então você tem que... Nós falamos domingo na escola dominical, crentes prisioneiros de Satanás dentro da igreja, crentes em verdadeiros cativeiros por descumprir a palavra de Deus. Capítulo 13 de Lucas, quando Jesus conta a história daquela mulher encurvada há 18 anos. Ela era filha de Abraão, estava na sinagoga, na igreja. Ele diz, esta Satanás trazia presa há 18 anos. 10, 13, 10. Por quê, irmãos? Porque brinca com coisa séria. Isaías 5:13 diz, o meu povo está sendo levado cativo porque não tem conhecimento. Havia outra Bíblia falar que não tem entendimento. Fica o crente, capítulo 3 de Colossenses, versículo 8. Despojai de ira, indignação, maldade no coração. O crente é irado, o crente não perdoa, o crente fala mal dos outros, ele dá brecha, vai ficar prisioneiro. Satanás não brinca, ele acorrenta você aqui dentro. Oséias 4:6 também, né? A mulher estava dentro da igreja, a mulher era crente, filha de Abraão, mas estava prisioneira, tá? Porque as pessoas brincam dentro da igreja. Satanás pega qualquer lance, ele está à espreita. Então essas coisas nós temos que ter vigilância. Como está a sua vida? Faz um autoexame. Faz aquilo que está no capítulo 13 de 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se é que permanecer na fé. Se não for, já está fora da fé. Avalie a sua vida como crente, para fechar as portas para Satanás não ter oportunidade na sua vida, irmãos. Porque se ele pegar, ele amarra. Aí você pensa uma coisa e está indo por outra. A Bíblia diz que o leão ruge. Quando é o ataque, o leão não ruge para atacar, ele ruge para espantar. Ele dá o som, todo mundo estremece, né? Quem está por perto debanda, e aí ele pega, porque fica sozinho. Nós precisamos ter cuidado, tá? E aí quando fica sozinho, ele não tem piedade, ele devora, ele acaba. Então nós temos que ter muito cuidado e vigilância. Agora no verso 9 fala, resistir-lhes firme na fé. Então Deus nos deu uma possibilidade de vitória: você reconhecer que está em Cristo e você tem toda a força do mundo. Capítulo 10, versículo 19 de Lucas, Jesus ele diz assim aos discípulos: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada lhes será feito. Nada vos fará dano. Então você pisa demônio, o inferno se levanta, você tem mais poder do que eles.
todo o arsenal, você precisa crer na palavra. Está aqui, ó. E sobre todo o poder do mal. Então Jesus não está falando de uma coisa pequena, é todo o poder do mal. Se você for obediente, você tem autoridade, resista e você tem a vitória. Se você estiver na obediência à palavra, tá? É que a gente não tem. Hoje o mundo espiritual está mais light. Tá? Não cai. Antigamente, hoje estou falando da igreja. Antigamente a igreja, se passasse lá fora, uma pessoa possessa caía. Entrasse na igreja, caía. Como a igreja está, a força da igreja é a oração, e se chegar aqui, vai ter uma debandada só. Corre, irmão, se você não tiver preparo, corre. Nós tínhamos uma igreja que era aqueles bancão, né? Madeira maciça. O demônio pegou um rapaz lá, ele deu uma rabanada, ele encostou uns 10 bancos. Aí as moças começaram a correr, o pastor falou, para. E ele caiu assim no meio da igreja. O pastor só fazia assim, ele grunhia e se espumava e se arrastava. Na hora que chegou próximo, o pastor só falou, sai em nome de Jesus. Pô. Nunca mais. Eu saía com um evangelista para fazer trabalhos na periferia. Ele só ia para o lugar que tinha centro de macumba. Então aquilo caía em penca, igualzinho uns cachos. Caía em penca. E ele ia só no nome de Jesus. Ele, com a maior simplicidade, era um camarada simples. Você conheceu o irmão Pereira, né? Um camarada simples, mas ele não tinha medo, em nome de Jesus. Eu era garoto. Ele falava, vem cá, Wilson, vem cá. E me levava. E Jesus ia libertando. Tá? Onde eu passo, de vez em quando eu vou lá, aqui o Pereira fazia uma congregação. Tem congregações lá, porque lá no lugar ele libertou muitas. Ele ia só nesses lugares, é uma periferia mesmo. Então era muita coisa. Hoje, se acontecer isso, irmãos, nós precisamos ter, porque o poder é nosso, que Deus nos deu, delegou a nós. No capítulo 28 de Mateus, quando Jesus apresenta aos discípulos, eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. A hora que ele faz, quem é de pedagogia entende um pouco de português. Ele fala, portanto, ide. Ele delega, ele diz que o poder foi dado a ele no céu e na terra. Portanto, ele delega a cada um de nós para fazer discípulos e para... Quando ele dá a autorização, a missão do evangelismo, ele diz, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expelirão demônios, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Isso é a autorização que Jesus nos deu. O crente precisa entender isto, para ele sair na força de Deus. Mas aí você tem que ter vida. Palavra. Essa semana, inclusive, foi ontem isso, porque até testemunhar aqui na igreja sobre isso, chegou um pedido de oração de um pastor chamado Samuel, pai do pai, ele é indiano, e ele foi convidado para um debate pelos muçulmanos, e ele aceitou ir debater. Chegou lá e começou a falar mal dos muçulmanos. Ele está sofrendo um processo, o livro termina, provavelmente vai ser condenado, ou seja, ele deixou de pregar a palavra para ir debater. Aí abre brecha,
tem que falar a verdade. A gente vai orar, Ó, tem um texto que eu de vez em quando cito no discipulado, segundo os Coríntios 13:8, a Bíblia diz: nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, se você ministrar isso, ninguém vai te entender, porque nada pode contra a verdade. É isso, não é? Ainda tomou na cabeça. Contra a verdade, porém a favor da verdade. Eu fui mal hoje, por anos no hospital, tomando a preparação. Não sei se ele reparou, um camarada lá bem vestido, parece uma chuva. Comecei a entrar impaciente, o olho dele virado. Era pra cima, assim, o que isso, cara? Eu não estava muito aqui. Você chegou a ver? Aí eu perguntei, eu não sei, aquele camarada falou, eu disse que eu comportamento dele. Estava impaciente. Pastor, essa questão da processão, assim, o diabo deu estratégia, ele deu muito mais? Não, é que a igreja, Antigamente parece que realmente a gente via mais. a igreja perdeu o poder. Eu sempre digo o seguinte, que Satanás ele entra com as pessoas possessas na igreja, vão sentar até no púlpito e vão sair numa boa. Porque a igreja deixou de orar. A força da igreja era o culto de ensino e o culto de oração. Aí não se manifesta, Não. Tem necessidade. Se se manifestar, todo mundo vai dar linha. Vai dar linha. Não se manifesta pela força. Olha, eu me lembro da igreja, se passasse na rua, ele caía lá. Não precisava entrar na igreja. Porque a igreja orava continuamente. E muito. As coisas eram mais difíceis para a igreja. Você, para ter uma bicicleta, você tinha que orar. Hoje está todo mundo carrão. Olha, o conforto anulou a força da igreja. Se você quisesse o arrozinho com feijão, você tinha que orar. Era Deus que providenciava. Hoje você tem, não depende mais de Deus, depende da sua força. A igreja caminhava de oração. Você chegava na casa do irmão, irmãozinho, o que tem aí? Irmão, nada, mas Deus vai prover. E ninguém murmurava, eles oravam e Deus provia. Então a igreja era assim, era muito pobre. Nos anos 50, eu peguei esse grupo, irmãos, tá? E aí, se entrasse na igreja, manifestava. Um dia eu fui numa igreja, lá pro lado de Itanguá, corista, tá? Estava um movimento na igreja, o pastor Zé Gomes é que me levou. Daqui a pouco o diabo se manifesta numa corista. E aí foi aquele rebuliço. Não, vai lá libertar. Deus tem poder. Se você for, Deus liberta. Mas também naquele tempo era difícil para você ser cristão. Os pais, os filhos se convertiam, como eu me converti. O pai falava, não vai. Se você quisesse vencer. Quando eu comecei a estudar, você era discriminado, porque você falava que era protestante. A última Constituição era de 46, tinha acabado ali, porque a igreja era do Estado. Então o clero, ele apedrejava a igreja começava a orar, fazer barulho, a pedrada comia, você tinha que ter telha para trocar. Era uma igrejinha maior, era o púlpito assim, e era muita chuva de pedra. Eu me lembro que na época da eleição do Juscelino, acho que ninguém lembra, Juscelino Kubitschek, rapaz, e eu era bom, e aí os caras, rapaz, eu era bom, eles passavam no caminhão para apedrejar a igreja, eu na seta, pá! Fazendo o que a igreja não quer, a Bíblia fala. Era olho por olho, dedo Olho por olho, jogava aqui, eu pelotava aí lá. Mamãe ia por oração e eu ficava na porta da igreja. Você foi na igreja? Fui, irmão.
Só Deus. Sou o Robin Hood da igreja. Mal por mal. Aí você imagina a misericórdia de Deus com você. Rapaz, tinha uma igreja católica. Tinha uma igreja católica que ela tinha uma cozinha e tinha 5 lâmpadas. Aí vai contar essas coisas. Aí eu ficava lá fazendo pontaria à noite. Pá, quebrava tudo. Imagine isso se Deus não tivesse feito alguma coisa. A minha calça, a gente usa aquela seta de cabo. A minha era de dedeira. Então eu amarrava a calça com ela. A hora que dava qualquer encrenca eu tirava. Oh, meu Deus. Era barra pesada, mas só Deus para ter misericórdia da gente. O meu bolso, lá tem muita pedra. Andava com aquelas pedras bem redondinhas, eu catava e entrava na igreja com aquilo. Só. Carlos diz que onde abundou o pecado, superou. Defensor da igreja desde pequeno. Mas é isso, irmão. A igreja precisa da força espiritual. Tá? Porque se você estiver na presença de Deus, essas coisas vão acontecer. Mas você vai com autoridade. Não tem conversa, vai com autoridade. O nome que você leva é o de Jesus, é o nome dele. Eu já contei a história aqui para vocês, né? De um amigo meu que é pastor lá em Mato Grosso. Ele brigou com a mulher e foi dormir na sala. E aí o demônio pegou a menina. Pastor Euclides, vem aqui expulsar. Lá foi ele. A hora que chegou lá, o bicho confrontou. Quem é você? Quem viu você dormindo na sala? Ele falou, realmente, eu estava dormindo na sala porque eu briguei com a mulher. Mas eu não estou aqui em meu nome, estou em nome de Jesus. Você vai sair. E o diabo saiu. Porque ele é acusador, rapaz. Isso é uma briga particular, não se meta. Ele está lá, ué. Mas ele falou, eu não estou aqui em meu nome. Meu nome não vai, não, estou em nome de Jesus e você vai sair. E não teve para ninguém, saiu mesmo. Então essas coisas tem que ter ousadia. Uma pessoa com um jovem, lunático, Isso aí. não conseguiram resolver o problema. Jesus fala só com Aí pergunta Jesus, por que não? Jesus responde, para aquela. Casta era a oração. Aí como é que faz? Deixa o demônio lá e vai jejuar? Não, tem que estar pronto, né? Ó, A gente sempre questiona, né? Você orar, a pessoa tem costume de estar orando, mas Tem que estar pronto. ó. E aí? Um colega meu me chamou lá na Praia da Costa. Cheguei lá, tinha um pastor, estava o sogro dele, um velhinho, já tinha uns quase 90 anos. Aí ele chegou, eu estava na sala, eu falei, cadê? Ela falou, está lá no quarto. Ele falou assim, cuidado, hein? O velhinho para mim. Teve um pastor aqui que o demônio botou ele para correr. Entendeu? Era o pai da mulher. Então, porque afronta mesmo. Ele falou, botou ele para correr. Ele saiu e não fez nada. Porque não sabe o poder que tem. Aí nós ficamos lá, libertamos a mulher em nome de Jesus. Ela hoje está na igreja, se batizou, mas ela não era. E nunca mais deu. Frente, ele tem que ter muita responsabilidade. Tem. Ele sabe qual é a hora que Então, olha, e e Satanás conhece a nossa brincadeira, a nossa fragilidade. Aquilo que você brinca de crente, ele vai te testar. Então você tem que estar preparado. Tem um texto. Jesus, eu sei quem é, Paulo. Mas você, quem é você?
Tá? Tem um texto, capítulo 3, versículo 15. Leiam aí de 1 Pedro. Fala que você tem que estar preparado, tá? Para quando questionar a respeito da sua fé. Então você tem que estar. Por que você é crente? Porque eu acho bonito. Acho bonito é isso. Porque tem que saber o que Jesus fez na sua vida. Você ia para o inferno. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então você tem que estar preparado. Crente ele está numa batalha, tem que andar com a arma. Por isso que eu falo com vocês: leiam a palavra, memorize a palavra e medite na palavra. Esse é o preparo. Não tem jeito, irmão.